ao seu coração. Aleluia, graças a Deus. Chegou a hora no momento da palavra. Eu quero toda a atenção para de você nessa manhã. Você que pode comigo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, e vou estar lendo o versículo 30 e o versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. E dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e aí entraste, e acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda o montou. Soltai-o e o trazei. E se alguém vos perguntar, por que soltai-o, assim direi, porque o Senhor precisa dele. Eu quero dizer para você nessa manhã, uma palavra do céu ao teu coração. Talvez essa mensagem nessa manhã você vai estar indagando ao Senhor, ou até mesmo me indagando por causa dessa mensagem. Porque o tema dessa mensagem é, o Senhor precisa de você. Eu já vi muitos pregadores dizendo, muitos homens dizendo que o Senhor não precisa de nós, porque Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Eu concordo plenamente com você, mas a Bíblia também nos ensina e nos dá a base bíblica para nos entender que o Senhor precisa de nós. A Bíblia diz que a história do nosso Senhor Jesus, Ele percorreu toda a Judéia, percorreu toda a fronteira, pregando o Evangelho, curando, libertando, fazendo sinais e prodígios e maravilhas. Mas a Bíblia também diz que em Jerusalém Ele foi expulso, porque ninguém acreditava que Ele era o Messias. Ninguém acreditava que Ele era o Cristo, que veio tirar o pecado do mundo. E a Bíblia nos ensina que Jesus só fez milagres, prodígios e maravilhas, e foi expulso de Jerusalém. Mas a palavra também nos ensina que Ele teve que voltar para pregar a palavra do Senhor em Jerusalém. Eu quero dizer para você algo profundo, algo profético nessa manhã. Aqueles que não acreditaram no seu ministério, aqueles que não acreditaram no seu chamado, que te rejeitaram, que te lançaram fora do aprisco, eles vão ter que saber que o Senhor precisa de você para uma grande obra na terra. Porque a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que antes de formar-se no ventre, eu te conhecia. E antes de sair da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Eu quero que você entenda que o Senhor precisa de você sim para uma grande obra. O Senhor precisa de você para pregar o Evangelho. O Senhor precisa de você para louvar e engrandecer o nome dEle. O Senhor precisa de você para interceder às nações que clamam e gemem pelo socorro. O Senhor precisa de você para que ajude os missionários, para que interceda os missionários que estão no campo, aqueles que estão na obra. O Senhor precisa de você sim. Porque a Bíblia diz, João capítulo 15, versículo 16, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E vos nomeei, e vos designei para que vades e dê fruto. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então nesse versículo nós entendemos que o Senhor quando fala, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, ainda diz assim, ó, vos nomeei e vos designei. Então o Senhor precisa de você para ir de pregar o Evangelho. O Senhor precisa de você para ir de louvar o nome do Senhor e engrandecer o nome dele. Mas a Bíblia também diz que o Senhor estava orando aos montes e disse aos discípulos, ide à aldeia. E ali você vai encontrar um jumentinho que ninguém o montou. E traz-o para mim. Não está na Bíblia, mas eu creio que nesse ponto, quando o servo do Senhor, os discípulos foram buscar o jumento, com a minha conjectura humana, entenda isso, ouvinte, nessa manhã. Eu entendo que aqueles discípulos, um olhando para o outro e perguntando, mas por que o Senhor precisa do jumento? Sabendo que as histórias nos ensinam que os dois melhores animais que eram usados no deserto eram o camelo e o cavalo. O camelo por causa que ele podia andar tantos quilômetros e tantos dias sem beber água. E o cavalo porque o cavalo é forte. O cavalo ele suporta o impacto. O cavalo ele tem corrida. O cavalo ele tem um arranque. O cavalo ele é muito forte. Mas por que o Senhor queria o jumentinho? Talvez nessa manhã você deve estar pensando, como eu também pensei muitas vezes, Senhor, mas por que o jumentinho, sabendo que na vida animal, os dois melhores animais no deserto eram o camelo, porque ele passava vários tempos sem beber água, e o camelo
conforme a temperatura, ele se acomodava. Se era quente, ele ficava. Se era frio, ele ficava. E as características mais profundas do camelo é que o camelo, quando ele descansa, ele não descansa deitado nem de pé. O camelo, ele descansa ajoelhado. O camelo, ele ajoelha para descansar. Assim tem que ser o crente na presença de Deus. Quando o crente está em luta, quando o crente está na batalha, o descanso dele não é gritando, não é clamando, não é berrando. O descanso do crente é quando ele ajoelha. Porque quando ele ajoelha, automaticamente o seu carro, o seu fardo, e fala: agora eu pego em minhas mãos o teu problema. E o cavalo, ele é um cavalo muito rápido. Mas por que o jumentinho? É agora que você vai entender o porquê que o Senhor te chamou. A Bíblia diz que quando Jesus mandou buscar, ele ainda falou assim, ó, se perguntar, diga, o Senhor precisa dele. E quando os discípulos chegaram na aldeia, que encontraram aquele jumentinho, que foram pegar o jumentinho, o dono dele perguntou: por que vocês estão pegando o jumentinho? E ele respondeu: o Senhor precisa dele. Esse texto nos deixa de entender que o dono do jumentinho não dagou aos discípulos, dizendo: não pode levá-lo, não pode carregar porque é meu, e é novo, ninguém o montou em cima dele. Com a simples palavra ele disse: vai e leva. Eu quero dizer para você nessa manhã, que a Bíblia nos relata que um dia Deus levantou e disse para o profeta Elias: Elias, sai da caverna, Elias, vai pregar a minha palavra, Elias. E o profeta dagando ao Senhor falou: Senhor, mataram todos os seus profetas, e estão querendo me matar também, não vou pregar mais. Com outras palavras, talvez ele dizendo assim: Senhor, se eu morrer, acabou os pregadores. Se eu morrer, não tem mais quem anuncie o teu evangelho. Se eu morrer, não tem mais quem profetiza em teu nome. E Deus olhando para ele e dizendo: Elias, saiba tu, homem, que se você não for, eu vou levantar outro. Porque há 7.000 que não prostraram a Baal, e mais crente do que você. Talvez por causa desse texto bíblico, ou esse versículo, você fala que o Senhor, Ele não precisa da gente, Ele precisa. Porque se o profeta Elias não fosse, Deus ia escolher um no meio dos 7.000, mas ia pregar. E quando Jesus chegou perto do jumentinho, que Jesus monta sobre o jumentinho, e a Bíblia diz que Jesus sentado no jumentinho, e todos gritando: Hosana, Hosana, bendito nas alturas, Hosana, e todos clamavam em nome do Senhor. E em Jerusalém esperava vir um rei dos judeus, e quando um rei chega, a primeira coisa que eles fazem, eles enviam 2 soldados, tocando a trombeta, anunciando a vinda do rei, e um grande exército na frente do Senhor. Não é assim? Mas enganaram. Quando eles pensavam que havia uma grande carruagem, um grande exército com soldados guerreiros, soando a trombeta, anunciando a vinda do rei, foram surpreendidos. Uma grande multidão clamando em nome do Senhor. Uma grande multidão gritando: Hosana, glória a Deus nas alturas, bendito é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que Jesus veio montado sobre um jumento. Talvez você está pensando: pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai entender agora. Esse jumentinho que eu estou falando é eu e é você. Enquanto Jesus está sobre nossas vidas, nós somos alguém. Enquanto Jesus está sobre a minha vida, sobre a tua vida, realmente nós somos alguém nessa terra. Porque o que me chama a atenção é que quando Jesus entrava em Jerusalém, ninguém via Jesus, todo mundo olhava o jumentinho. Mas por que o jumento? Jesus veio montado sobre o jumento, um rei dos judeus montado sobre o jumento. Não poderia ser um cavalo manga larga, ou um cavalo puro sangue, que era um dos melhores animais que tinha, ou não poderia vir sentado, montado num camelo, porque o camelo tem várias semanas sem beber água. Mas por que o jumentinho? Um animal frágil, um animal que não tem muita importância, a não ser carregar bagagens, carregar especiarias. Mas entenda que o jumentinho, ele carrega as especiarias. E sabe qual são as especiarias que você carrega? O dom de cura, o dom de libertação, o dom da profecia, a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida, o dom do amor. Esses são especiarias que eu e você temos que carregar junto e com a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E quando Jesus chegando na porta